Meu irmão abandonou minha filha de 16 anos a quase 19 quilômetros de casa para ensinar a ela a respeito. Então eu mostrei a ele o que é responsabilidade quando construiu um caso legal que deixou ele e a esposa destruídos e cortados da família para sempre. Oi Reddit, não sou realmente do tipo que posta, mas algo aconteceu alguns meses atrás que mudou completamente a forma como eu enxergo família. Eu costumava pensar que sangue automaticamente significava lealdade, mas descobri que não significa. O que começou como uma simples viagem em família acabou mostrando até onde as pessoas conseguem ir quando a inveja as corrói. Não estou aqui por pena, só quero contar como lidei com tudo passo a passo, da única maneira que sei, calmamente, inteligentemente e sem recuar. Minha filha Sarah, 16, do sexo feminino, estava empolgada com aquela viagem em família havia semanas. Ela era inteligente, cheia de vida e, honestamente, boa demais para o circo que era a família do meu irmão Mike, mas ela adorava os primos, sempre adorou. Ela ajudou eles a fazer as malas, fez pulseiras combinando e até imprimiu uma pequena lista de verificação da viagem para todo mundo. Ela me disse, pai, essa vai ser a melhor de todas. Eu sorri, disse para ela tirar fotos e lembrei que mantivesse o telefone carregado. Eu não podia ir por causa do trabalho, sou médico, do tipo que não simplesmente encerra o expediente porque a família quer camisetas combinando na praia. Mike sabia disso. Ele prometeu cuidar dela como se fosse dele. Eu acreditei na palavra dele, grande erro. 3 dias depois que eles partiram, eu estava terminando um plantão tarde no hospital, uma daquelas horas silenciosas em que as máquinas fazem mais barulho que as pessoas. Meu telefone vibrou com um número desconhecido. Quase ignorei, achando que era outro engano, mas algo em mim disse para atender. A voz do outro lado não estava apenas chorando, estava tremendo. Pai, sou eu, é a Sarah. Ela estava tão desesperada que eu mal conseguia entender. Entre suspiros entrecortados, captei algumas partes. Melissa tinha tomado o telefone dela para ensinar respeito. O voo de volta dela tinha sido cancelado e todos, Mike, Melissa e os primos, tinham ido embora. Eles tinham voltado para casa sem ela. Por alguns segundos eu não disse nada, minha mente apenas parou, depois tudo se encaixou de uma vez, ela estava abandonada, sem telefone, sem família, em outro país. Onde você está agora? Perguntei, já digitando no computador. Ela fungou e disse, do lado de fora do hotel, eles me expulsaram depois do horário de saída, disseram que meu nome não estava mais no quarto. Quando perguntei sobre minha passagem, a recepção verificou e disse que meu voo de volta tinha sido cancelado. Pressionei a mão contra a testa. Ok, me escuta, você não vai se mover daí, entendeu? Fique em um lugar movimentado, eu vou te levar de volta para casa. A voz de um homem surgiu fraca, algum turista que tinha emprestado o telefone para ela. Ela disse que a equipe do hotel permitiu que ficasse no saguão apenas o suficiente para encontrar alguém disposto a ligar para mim. Ela estava tentando o dia inteiro. Mantive o tom firme, mas meu peito queimava. Você vai ficar bem, Sarah, apenas espere, estou comprando sua passagem agora. Em poucos minutos coloquei ela no próximo voo disponível. Liguei para a companhia aérea, organizei acompanhamento no aeroporto e enviei a foto e as informações dela. Já conduzi cirurgias mais tranquilas que aquela ligação, mas nada jamais gelou meu sangue como aquilo. Avisei a enfermeira responsável que eu estava saindo, não esperei aprovação. Emergência familiar, foi tudo o que disse. A ida até o aeroporto pareceu mais longa que qualquer plantão que eu já fiz. Minha mente repetia a voz dela, trêmula e quebrada. Apertei o volante sempre que pensava em Melissa, naquele tom arrogante e moralista, o tipo de pessoa que acredita que crueldade é disciplina. Pensei em Mike também, covarde, provavelmente concordando com tudo que ela dizia. Ele sempre foi assim, quando éramos crianças ele mentia e eu levava a culpa. Algumas pessoas nunca superam a própria covardia. Meu telefone apitava com atualizações do voo a cada poucos minutos. Eu verificava tudo como alguém no modo automático, coração disparado mas rosto calmo. Medicina me ensinou isso, manter a calma mesmo quando tudo queima dentro de você. Em certo momento eu ri, baixo e amargo, ao imaginar que eles achavam que poderiam fazer isso e que eu simplesmente deixaria passar. Eu não sou esse tipo de homem. Construí minha vida inteira consertando o caos, e isso era pessoal. Quando cheguei ao estacionamento do aeroporto, desliguei o carro e fiquei ali por um momento, apenas respirando. Meu reflexo no retrovisor parecia calmo, aquele tipo de calma que vem antes de uma tempestade. Abri o telefone e olhei para a última mensagem que Sarah tinha enviado antes de viajar. Não trabalhe demais, pai.
Vou trazer algo legal para você. Meu maxilar travou. Entrei e olhei o painel de chegadas, conferi o horário. O voo dela tinha acabado de passar da metade no rastreador. Eu ainda tinha cerca de 3 horas de espera, 3 horas para a raiva se transformar em algo mais afiado. Aquilo não era apenas negligência, era deliberado, calculado, e no momento em que eu visse minha filha segura eu garantiria que Mike e Melissa entendessem exatamente com quem tinham mexido. Enquanto eu estava ali naquela área de espera silenciosa, cercado pelo murmúrio suave de viajantes noturnos, percebi que eu nem estava bravo do jeito habitual. Eu estava focado, frio, preciso. Eles não apenas abandonaram minha filha, eles cometeram o erro de achar que eu era o tipo de homem que perdoa mal-entendidos familiares. Eu não sou. Olhei para as portas automáticas, por onde a próxima leva de passageiros entraria. Minhas mãos se apertaram ao pensar no que viria. Eles deixaram minha filha sozinha em outro país. Isso não é um erro, é crueldade. Repeti essa frase na mente enquanto ficava na área de desembarque. Todos os pais ali sorriam, menos eu. Eu não sorria. Eu estava parado, revisando cada possível cenário como uma lista de verificação. Então eu a vi. Sarah saiu daquele portão como um fantasma de si mesma, segurando uma pequena mala como se a vida dependesse dela. O olhar dela percorreu a multidão uma vez, depois me encontrou. No segundo em que me viu, toda a compostura que ela tentava manter se desfez. Ela correu para os meus braços e simplesmente se agarrou a mim. Não disse uma palavra, apenas segurou firme. Eu não perguntei nada. Apenas a abracei e disse, você está segura agora, estou com você. Saímos para o estacionamento em silêncio. Ela parecia exausta, como se não tivesse comido ou dormido direito havia dias. Eu esperei, não pressionei. Eu sei como o trauma funciona, você deixa o silêncio trabalhar primeiro. No meio da estrada ela falou, a voz pequena, eu tentei ficar calma, pai, eu juro que tentei. O que aconteceu? Perguntei. Ela engoliu seco. Começou no segundo em que pousamos. Melissa ficava dizendo que eu era muito apegada ao meu telefone, que eu precisava aprender a aproveitar a viagem em vez de ficar rolando a tela. Então ela pegou meu telefone para a semana inteira. Eu achei que ela devolveria à noite, mas não devolveu, disse que estava me ensinando disciplina. Eu ergui a sobrancelha, mas você estava respondendo minhas mensagens. Sempre que eu mandava alguma, Sarah franziu o rosto, não era eu, era Melissa. Ela só me dava o telefone quando você ligava. Apertei o volante. Melissa e suas lições educativas. Aquela mulher nunca ensinou nada a ninguém além de arrogância. Sarah continuou. O tio Mike não disse nada, só ficava balançando a cabeça como se ela estivesse certa. Ele nunca fala nada quando ela está sendo ela. Eu não precisava que ela terminasse a frase, eu já tinha visto aquilo, Melissa mandando e Mike sendo um capacho, fingindo manter a paz enquanto não fazia absolutamente nada. Sarah fungou, no começo estava tudo bem, os primos foram legais, fomos à praia, tomamos sorvete, mas então Melissa começou a implicar comigo. Disse que eu estava me exibindo porque o vovô sempre falava bem de mim. Ela ficava dizendo coisas como algumas crianças acham que ser inteligente as torna melhores que todo mundo. Eu só ignorei. Eu consegui imaginar tudo, os sorrisos falsos, as alfinetadas silenciosas, os primos olhando sem graça. Perguntei, por que você não me contou? Eu não queria estragar a viagem, ela disse. Eu só fiquei quieta. Essa era Sarah, sempre a pacificadora, sempre tentando manter uma família unida que não merecia o esforço dela. Ela puxou isso da mãe que já se foi. Ela limpou os olhos e continuou. Quando chegou a hora de ir embora, comecei a arrumar minhas coisas. Melissa entrou e disse que minha passagem tinha dado problema. Ela disse que a assistente dela resolveria, então eu esperei no saguão enquanto eles colocavam as malas no carro. Eu achei que eles estavam só fazendo o check-out. Aí ela disse para eu esperar com as malas porque a van estava cheia e o Mike voltaria para me buscar depois de deixar todos no aeroporto. E ele não voltou, eu disse baixinho. Ela balançou a cabeça, não, ele não voltou. Eu esperei por 3 horas. Quando voltei para dentro, a recepcionista disse que o quarto tinha sido cancelado e que meu nome não estava mais na reserva. Depois disseram que eu tinha que sair porque a estadia tinha acabado. Meu maxilar estalou de tão forte que apertei os dentes. Eu tentei ligar para eles, mas a Melissa estava com meu telefone, disse Sarah. Eu tentei ligar para minha prima Jéssica do hotel, mas ela não atendeu.
Depois descobri que a Melissa contou para todo mundo que eu queria ficar mais alguns dias para ser independente. Ela soltou uma risada quebrada. Independente? Eu nem tinha nada comigo. Eu fiquei sentada lá fora por horas e então a segurança do hotel me disse para sair. Ela olhou para as mãos. Uma senhora simpática me viu chorando e deixou eu usar o telefone dela para te ligar. Foi a única razão de eu conseguir falar com você. Por um momento eu não disse nada, só me concentrei em respirar de forma estável. Minha mente não estava pensando em emoções, estava catalogando. Melissa pegou o telefone, Melissa cancelou o voo, Mike aprovou, os primos foram forçados a ficar calados. Não foi negligência, foi um plano. Quando chegamos em casa, estacionei o carro e me virei para ela. Você fez tudo certo, Sarah. Você manteve a calma, você ficou segura, tenho orgulho de você. Ela sentiu, lágrimas correndo pelo rosto. Eu não queria te incomodar, pai. Você estava trabalhando. Parei ela, chega. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Você nunca precisa se desculpar por precisar de mim. Nunca. Dentro de casa preparei comida para ela, coisas simples, sopa e torradas. Ela beliscava enquanto eu perguntava coisas pequenas e calmas, horários, nomes, frases. Cada detalhe importava. Eu escrevia tudo enquanto fingia estar só conversando. Ela me contou como Melissa fez comentários a semana inteira sobre ela não ter mãe de verdade e receber tratamento especial porque as pessoas sentem pena dela. Eu não reagi, ainda não. Só continuei escrevendo. Fiquei ali por muito tempo apenas observando ela respirar. Depois fui até minha mesa, abri o laptop e comecei a puxar registros de voo, e-mails de reserva, horários, tudo que eu conseguisse encontrar. Melissa e Mike queriam brincar? Ótimo. Eu não blefo. Eles trataram minha filha como se ela não importasse. Murmurei, voz baixa mas firme, eles vão descobrir que ela importa. Naquela noite eu não dormi, não porque não conseguia, mas porque não queria. Já trabalhei plantões de 24 horas em alas de trauma, sei funcionar só com foco. Sentei na minha mesa com uma xícara de café preto e meu laptop, tratando aquilo como um caso clínico. Primeiro passo, coletar os fatos. Segundo passo, confirmar a origem. Terceiro passo, remover a infecção. Primeira ligação, a companhia aérea. Eu dei para eles o código da reserva do e-mail antigo da Sarah. A atendente do outro lado da linha parecia meio adormecida até eu mencionar que minha filha tinha sido deixada presa no exterior. De repente ela ficou totalmente alerta. Sim, senhor, estou vendo a reserva aqui, disse ela digitando rápido. A passagem de volta foi cancelada manualmente há 4 dias. Por quem? Parece que por Melissa Grant, o mesmo e-mail usado na reserva original. Meu maxilar se apertou. Algum reembolso foi emitido? Sim, para o mesmo cartão que pagou a reserva do grupo. Então ela não só cancelou, como garantiu que o dinheiro voltasse para ela. Segunda ligação, o hotel. Pedi para falar com um gerente. Eles confirmaram que o quarto da Sarah havia sido desocupado a pedido da família. Perguntei quem fez o pedido. O gerente hesitou. Senhor, foi Melissa Grant, disse. Sua filha havia mudado seus planos de viagem. Agradeci e desliguei. Minha tela estava se enchendo de anotações, horários, registros de ligações. Era trabalho cirúrgico, limpo, impessoal e preciso. Depois investiguei a cadeia de reservas. A família sempre usa a mesma agente de viagens, uma mulher chamada Karen, que organiza as viagens de negócios do Mike. Liguei para o escritório e ela atendeu no segundo toque, animada como sempre. Doutor Grant, como foi a viagem? Eu não fui, respondi secamente, mas me diga, quando você reservou aquelas passagens, quem fez as alterações? O tom dela mudou rápido. Ah, isso foi a Melissa Grant, ela me enviou um e-mail no meio da semana dizendo que a Sarah iria ficar mais tempo. Mantive a voz neutra. É mesmo? E você não achou necessário confirmar isso comigo? Ela soou segura, e a reserva do grupo estava no nome dela, então eu não pensei 2 vezes, disse Karen. Agradeci, encerrei a ligação e expirei devagar. Cada peça se encaixava perfeitamente. Melissa cancelou o voo, ela desocupou o quarto do hotel, ela até contatou a agente de viagens para reescrever a história antes que eu descobrisse. Comecei a juntar provas, capturas de tela de e-mails, a nota fiscal do hotel e as anotações internas da companhia aérea mostrando quem havia cancelado a passagem. Salvei tudo em uma nova pasta chamada Caso. Velho hábito.
Médicos gostam de ter tudo organizado quando vão dissecar algo feio. Por volta das 9 da manhã minha irmã Jenny ligou. Ela é a única irmã em quem realmente confio. Ei, você está bem? Ouvi da mamãe que a Sarah teve algum problema na viagem. Contei tudo para ela, de forma objetiva, clínica, sem emoção. Quando terminei ela ficou em silêncio. Meu Deus, disse afinal. Mamãe e papai acham que a Sarah ficou mais tempo com amigos, foi o que o Mike contou a eles. Claro que contou, respondi. Ele provavelmente ensaiou essa mentira enquanto ela ainda estava sentada do lado de fora do hotel. Jenny estava furiosa. Mamãe vai surtar quando descobrir. Vai, mas não agora. Quero todos os fatos no papel primeiro. Enquanto falávamos eu continuei trabalhando, copiando metadados dos e-mails de reserva, baixando os registros de horário. Provas não mentem, mesmo quando a família mente. Depois de desligar com Jenny, liguei para Mike. Ele atendeu no terceiro toque, soando tranquilo, como se não tivesse um único problema no mundo. Ei mano, como está a Sarah? Tudo resolvido? Sim, respondi. Ela está em casa. Quer me contar por que ela teve que me ligar de outro país usando o telefone de um estranho? Ele riu daquele jeito nervoso falso que ele faz quando está encurralado. Não exagera, ela está bem, né? Você deixou uma menina de 16 anos presa no exterior sem telefone e sem passagem de volta. É melhor você torcer para que eu esteja exagerando, Mike. Ele ficou em silêncio e depois disse, a Melissa me falou que estava tudo sob controle, disse que a Sarah queria ficar mais tempo. Chega, interrompi. Eu tenho os registros da companhia aérea, os documentos do hotel e os e-mails da agente de viagens. A Melissa não tinha nada sob controle, ela tinha um plano. Ele tentou outra defesa fraca. Você sabe como acontecem mal-entendidos em viagens, talvez o sistema tenha falhado. Respondi secamente, curioso como o sistema sempre falha a favor da sua esposa. Ele murmurou algo sobre precisar falar com a Melissa e desligou. Fiquei ali por um minuto encarando a tela da ligação, depois abri um novo documento intitulado Relatório do Incidente. Digitei cada palavra que Sarah tinha me contado, cada citação das ligações, cada horário. Quanto mais eu escrevia, mais calmo ficava. Eu não estava gritando, não estava andando de um lado para o outro, eu estava preparando. À tarde eu já tinha um arquivo grosso suficiente para deixar qualquer um nervoso. Salvei cópias em um drive criptografado e imprimi algumas páginas importantes. Então mandei mensagem para meu amigo advogado, Daniel, o tipo de cara que já viu processos familiares demais para se deixar levar por emoção. Preciso de um favor. Questão familiar envolvendo risco para uma menor. Quer processar? Daniel respondeu. Tão ruim assim? Pior. Enviando os documentos agora. Apertei enviar na pasta e me recostei. A casa estava quieta, exceto pelo barulho da impressora cuspindo papel. Pela primeira vez desde aquela ligação, eu sorri. Não porque fosse engraçado, mas porque era inevitável. Mike e Melissa quiseram agir como se a Sarah não importasse, como se ela fosse só uma adolescente que esqueceria tudo. Eles esqueceram quem é o pai dela. Peguei meu telefone e mandei uma última mensagem para Daniel. Vamos seguir pela via legal. Na manhã seguinte eu tinha tudo pronto. Provas não mentem e eu tinha o suficiente para destruir as deles. O momento não poderia ter sido melhor, era sábado, o dia habitual do encontro da família na casa dos meus pais. Palco perfeito. Eu não contei a ninguém que iria. Queria todos desprevenidos. Quando a Sarah acordou, eu disse, vamos visitar a vovó e o vovô hoje, você não precisa dizer nada, apenas fique ao meu lado. Ela hesitou, eles vão estar lá? Vão, respondi, e eles vão responder pelo que fizeram. Dirigimos em silêncio. Eu via ela mexendo na manga, nervosa, tentando se manter calma. Ela já tinha passado por coisa demais e eu não ia deixá-la enfrentar mais um segundo de humilhação. No momento em que entramos na garagem dos meus pais, vi o SUV do Mike. Claro. Aquele homem não pareceria culpado nem se tentasse. Lá dentro, meus pais estavam à mesa, Jenny ajudava a mamãe a arrumar os pratos e Mike e Melissa estavam sentados como se fossem realeza, rindo de alguma coisa. No instante em que entrei, foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. O sorriso do Mike congelou, Melissa piscou 2 vezes e então forçou outro sorriso. Oh, você veio. Sim, respondi, largando uma pasta grossa sobre a mesa, não queria perder o tempo em família. O rosto da minha mãe se iluminou ao ver a Sarah, mas ela sentiu a tensão imediatamente.
Está tudo bem? Perguntou baixinho. Ainda não, respondi, mas vai ficar. Sentei-me de frente para Mike e Melissa e abri a pasta. Páginas impressas deslizaram para fora, confirmações de voo, registros de check-out do hotel, horários e cadeias de e-mails. O nome de Melissa estava em todos eles. O que é tudo isso? Mike perguntou fingindo confusão, como se estivesse lendo outro idioma. Isto, eu disse calmamente, é o rastro de documentos provando que a passagem da minha filha foi cancelada manualmente pela sua esposa, que o quarto do hotel foi desocupado antecipadamente também pela sua esposa e que tudo foi aprovado por você. Melissa deu uma risada fraca. Isso é ridículo, deve haver algum engano. Engano? Perguntei. Um engano onde o seu nome aparece em todas as aprovações? Coincidência interessante. Mike se inclinou para a frente, mãos abertas, expressão de falsa calma. Lamentamos que a Sarah tenha tido problemas de viagem, mas você está exagerando. Foi caos naquela manhã. Não, interrompi. Não insulte minha inteligência com essa desculpa de caos. Vocês deixaram uma menina de 16 anos em um país estrangeiro, sem telefone e sem passagem de volta. Isso não é caos, é negligência. Melissa cruzou os braços. Achamos que ela queria ficar mais tempo. Ela é tão independente. Recostei-me e olhei diretamente nos olhos dela. É mesmo? Porque o gerente do hotel diz que você afirmou que ela fez check-out com vocês. E a companhia aérea diz que você cancelou o bilhete. Então, a menos que a Sarah tenha invadido seu e-mail de outro país, você está mentindo. A sala ficou completamente silenciosa. Jenny parou de arrumar a mesa e ficou apenas olhando. Minha mãe levou a mão à boca. A máscara de Melissa começou a rachar, seus lábios se apertaram. Talvez se sua filha não fosse a favorita de todo mundo, as pessoas não estariam cansadas dela. As palavras ficaram no ar como um tapa. O que você acabou de dizer? A voz do meu pai cortou o silêncio. Ele se levantou devagar, o rosto vermelho. Você deixou minha neta presa porque estava com ciúmes? O maxilar de Melissa tremeu. Não foi isso que eu... Ele bateu a mão na mesa com tanta força que a louça tremeu. Cale a boca. Mamãe ofegou. Jenny congelou de olhos arregalados. Sarah, que estava perto da porta, olhou para baixo tentando não chorar. Eu permaneci sentado, calmo, porque é isso que poder significa. Sabe, falei devagar, eu costumava achar que as pessoas exageravam sobre como a inveja pode tornar alguém mesquinho. Mas isso é um novo nível. Você humilhou uma adolescente porque não aguenta ver ela ser amada. Mike tentou intervir. Ei, não fale assim com a minha esposa. Cortei na hora. Não. Você não vai defendê-la. Você deveria ser responsável pela Sarah naquela viagem. Você deixou isso acontecer. Você a deixou sentada do lado de fora de um hotel, sem telefone, sem meios de voltar para casa, enquanto vocês passeavam. Você era o responsável, Mike, e falhou. Ele parecia querer argumentar, mas não havia mais nada a dizer. O silêncio dele dizia tudo. Levantei-me, recolhi os papéis e me virei para meus pais. Eu não vim aqui para brigar, vim para mostrar a verdade. Depois olhei para o Mike. Acabou. Você vai ouvir meu advogado. Sarah veio para o meu lado e começamos a andar até a porta. Atrás de nós, Melissa choramingava tentando mudar a história. Você está destruindo esta família. A voz do meu pai ecoou atrás de mim, alta e final. Não, disse ele, você destruiu. Você não é mais minha nora. E Mike, ele fez uma pausa, voz baixa porém firme. Você não é mais meu filho. Saímos, e no instante em que a porta se fechou atrás de nós, Sarah soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração havia horas. Isso foi bom? Perguntou baixinho. Eu assenti, você lidou com tudo perfeitamente. Entramos no carro. Liguei para Daniel antes mesmo de dar partida. Está feito, eu disse. Você tem a reação deles? Ele perguntou. Alta e clara. Ótimo, disse ele, então seguimos adiante. Ao sair da garagem, peguei um último vislumbre do meu pai pela janela, de pé ao lado da minha mãe, o rosto firme e decidido. Pela primeira vez em anos, eu vi o homem que cresci respeitando. O homem que não tolerava crueldade, viesse de quem viesse. Dirigi sem olhar para trás. O que acontecesse depois já não era assunto de família, era assunto jurídico. 3 dias depois, a campainha tocou logo após o jantar. Olhei pela câmera, Melissa, sozinha.
A mesma mulher que havia desfilado por aí como se fosse dona da família agora parecia ter sido mastigada e cuspida de volta. Abri a porta pela metade, apenas o suficiente para deixá-la desconfortável. Podemos conversar? Ela perguntou, a voz trêmula. Cruzei os braços. Não acho que tenha algo a ser dito. Por favor, ela implorou, os olhos inquietos como se estivesse sendo perseguida. Só 5 minutos. Eu preciso explicar. Não respondi. Apenas me afastei, sem dizer uma palavra. O silêncio faz as pessoas entrarem em pânico mais rápido que os gritos. Ela entrou segurando a bolsa como um escudo. No momento em que pisou na sala, o teatro dela desabou. Eu errei, tá bom? Disse de repente. Eu não queria que as coisas fugissem tanto do controle. Sentei-me na beira do sofá, imóvel. Você cancelou a passagem dela, pegou o telefone dela e a deixou em outro país. Isso não é acidente, é escolha. Ela começou a andar de um lado para o outro. Eu só queria que ela parasse de agir como se fosse melhor que todo mundo. Você não faz ideia do que é ter todo mundo comparando meus filhos com a sua filha perfeita o tempo todo. Vovô isso, vovó aquilo, é sempre Sara tão educada, Sara tão inteligente, Sara tão madura. Você acha que isso não machuca meus filhos? Inclinei levemente a cabeça. Então sua solução foi abandoná-la? A respiração dela acelerou. Você não entende. Ela nem tem mãe e ainda assim todo mundo trata ela como se fosse um milagre. Meus filhos têm 2 pais e ninguém repara neles. Essa frase bateu mais forte do que ela imaginava, não porque me machucava, mas porque revelava tudo, a inveja, o ressentimento, o motivo real. Levantei devagar, tirei meu telefone do bolso e coloquei sobre a mesa, gravando. Continue, disse baixinho. Ela não percebeu. Estava afundando no próprio discurso. O Mike disse que já era demais, que sua filha sempre recebe a dose de simpatia, que em todos os jantares seu pai fala dela como se fosse a única neta que importa. Ela deixou a bolsa cair no chão, lágrimas descendo pelo rosto. Mas foi longe demais. Eu achei que talvez você fosse ficar bravo, gritar comigo, mas eu não pensei que você... Ela parou no meio da frase, percebendo o que havia acabado de admitir. Olhei diretamente para ela. Não pensou que eu o quê? Que eu iria expor você? Responsabilizar você? Processar você? O rosto dela perdeu toda a cor. Então ela viu a luz vermelha piscando no meu telefone. A voz dela virou um grito. Você está me gravando? Sim, respondi sem emoção. Eu gosto de guardar recibos. Ela avançou para pegar o telefone, mas eu fui mais rápido. Você não pode fazer isso. Vai destruir minha família. Já destruiu, respondi, calmo como pedra. Ela caiu de joelhos, chorando, as mãos entrelaçadas. Por favor, eu não queria machucar ela, eu só estava com raiva. Você não sabe como é quando todo mundo ama o filho dos outros mais do que o seu. Você tem razão, eu disse. Eu realmente não sei como é ter inveja de uma criança. Isso porque eu não sou patético. Ela congelou, lágrimas escorrendo, a boca aberta sem som algum. Então, como quem vira uma chave, a tristeza dela virou veneno. Você acha que é perfeito, né? Sempre o herói. Se você não fosse tão convencido, talvez as pessoas não odiassem você. Isso é culpa sua, você me fez parecer a vilã. Aí estava ela de novo, a verdadeira Melissa. Mimada, amarga, achando que bancar a vítima paga a crueldade. Inclinei-me para a frente. Você deixou uma adolescente isolada em outro país. Você arruinou sua própria vida. Nunca apareça na minha porta de novo. Ela me encarou tremendo, depois se levantou tropeçando e correu porta fora. A porta bateu tão forte que o batente tremeu. Soltei o ar devagar, salvei a gravação e rotulei, confissão Melissa. Então sentei e ouvi os primeiros 30 segundos de novo, garantindo que cada palavra estivesse clara. Estava perfeita. Meu estado permite gravação com consentimento de apenas uma parte, então era admissível. Naquela noite enviei o arquivo para 2 pessoas, Daniel, meu advogado, e meu pai. Sem explicação, apenas o áudio e o assunto, prova. 15 minutos depois, meu telefone tocou. Era meu pai. A voz dele tremia, mas não de tristeza, de raiva. Me envie tudo, disse ele. Cada documento, cada gravação, cada mensagem. Eu vou resolver o resto. Tem certeza? Perguntei.
Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu. Quando a ligação terminou, eu sabia de duas coisas. Primeiro, Melissa não dormiria bem por muito tempo. Segundo, eu garantiria que a confissão dela não acabasse como fofoca, mas como evidência. Eu não era o tipo de homem que grita ou ameaça. Eu construía casos, reunia provas, tornava tudo oficial. Então, quando disse que transformaria a confissão da Melissa em evidência, eu quis dizer cada palavra. Na segunda-feira de manhã, Daniel já havia protocolado o processo civil, negligência e sofrimento emocional. Não era mais drama familiar, era um caso oficial com o nome da minha filha nele. Tudo estava documentado, o voo cancelado, o check-out do hotel, a confissão em áudio, os registros de chamadas. Meses depois, quando o caso finalmente foi a julgamento, a sala do tribunal estava silenciosa, formal, tensa. O ar parecia pesado, como se todos soubessem que algo irreversível estava prestes a acontecer. Sentei ao lado de Daniel enquanto Melissa e Mike sentaram do outro lado, ambos fingindo estar chocados por aquilo ser necessário. Quando o representante da companhia aérea subiu ao depoimento, eu não olhei para eles, olhei para o juiz. Ele testemunhou calmamente, lendo diretamente do sistema. A passagem de volta da passageira Sarah Grant foi cancelada manualmente por Melissa Grant. O reembolso foi processado para o mesmo cartão usado no pagamento original. Os olhos de Melissa correram pela sala procurando alguém para a culpar. Depois o gerente do hotel falou. O check-out antecipado da suíte familiar foi solicitado por Melissa Grant. Ele disse, ela informou à nossa equipe que a adolescente do grupo havia decidido ficar com amigos. Temos o e-mail dela confirmando essa declaração. Daniel entregou a impressão ao juiz. O som do papel deslizando pela mesa foi mais alto que toda a defesa dela. Mike tentou manter a expressão neutra, mas parecia prestes a desmoronar quando chegou a vez dele. Daniel não perdeu tempo. Sr. Grant, o senhor aprovou o check-out antecipado? Mike pigarreou. Eu não sabia que ela tinha cancelado a passagem, achei que estava tudo bem. Daniel nem piscou. Então estes e-mails com sua assinatura, aqueles aprovando o cancelamento e as alterações do hotel, não são seus? Mike congelou. Não tinha resposta. Então veio a parte que destruiu qualquer simpatia que ainda pudesse existir, a gravação. A voz de Melissa ecoou pelos alto-falantes, clara e amarga. Ela nem tem mãe e ainda assim todo mundo trata ela como se fosse especial. Meus filhos não recebem nada. Você podia sentir a mudança no ambiente. A expressão da juíza passou de neutra para enojada. Melissa tentou fingir um colapso, cobrindo o rosto com as mãos, sussurrando, não foi isso que eu quis dizer. Eu não disse nada, apenas fiquei sentado observando ela perceber que tinha construído a própria jaula. Então meu pai subiu ao depoimento. O vovô parecia cansado, mas firme, aquele tipo de raiva silenciosa que faz salas tremerem. Minha neta foi abandonada pela própria família, disse ele com firmeza. Melissa e Mike mentiram para todos nós. Achávamos que a Sarah tinha ficado com amigos. Eles nos deixaram acreditar nisso enquanto ela estava presa em outro país. Isso não é família, é crueldade. Até a juíza se recostou na cadeira depois disso. Quando tudo terminou, ela os considerou responsáveis. O tribunal ordenou indenização por sofrimento emocional e custos de viagem, além do reembolso total de todas as despesas legais. A sentença e os fundamentos agora faziam parte do registro público. O tribunal descreveu a conduta deles como negligência e abuso emocional. O martelo bateu uma vez e estava feito. Eu não comemorei, apenas soltei o ar. Não era vitória, era confirmação. Do lado de fora do tribunal, o vovô me esperava. Não disse muita coisa, apenas me entregou uma pasta e disse, o testamento está sendo reescrito. Eles estão fora. Nos dias seguintes, as consequências se espalharam como fogo. A reputação de Melissa no bairro desabou. Os pais da escola pararam de convidá-la para eventos. A Associação de Pais e Mestres discretamente pediu que ela se afastasse. O nome dela virou sinônimo de crueldade. As pessoas nem diziam mais em voz alta, elas sussurravam. O emprego do Mike foi o próximo. A empresa o colocou em licença administrativa, aguardando uma revisão ética interna, citando conduta pública inadequada. Ele tentou fingir que era um mal-entendido, mas todos sabiam do que se tratava. Eles acharam que podiam enterrar o que fizeram sob desculpas e lágrimas falsas. Em vez disso, enterraram a si mesmos. Eu não comemorei, não postei nada, nem mencionei novamente. Apenas fui para casa, sentei com a Sarah e ajudei ela a planejar o futuro. Ela estava voltando a sorrir,
voltando a dormir a noite inteira. Conversávamos sobre faculdade, arte, viagens, coisas que não estavam mais ligadas ao medo. Uma vez ela me perguntou: pai, você se sente melhor agora que acabou? Balancei a cabeça. Isso não era sobre se sentir melhor. Vingança não é isso. É correção. Porque essa é a verdade sobre justiça. Quando é real, não precisa ser alta, só precisa ser feita. Meses se passaram silenciosamente depois do julgamento. A vida não voltou ao normal de uma vez, mas começou a seguir na direção certa. Sarah voltou a ser ela mesma, focada, engraçada e esperta. Começou a fazer voluntariado no hospital nos fins de semana, ajudando crianças em projetos de arte enquanto eu trabalhava por perto. Ver ela caminhar pelos mesmos corredores que me viam no meu estado mais exausto fez algo em mim relaxar. Pela primeira vez em muito tempo, ela falou em estudar psicologia. Disse que queria ajudar crianças que não têm a sorte de ter bons pais. Nunca contei a ela o quanto essa frase me atingiu. Apenas respondi: você seria ótima nisso. O processo finalmente terminou por completo. A sentença escrita da juíza caiu como um martelo: Mike e Melissa Grant, responsáveis por negligência e causa intencional de sofrimento emocional. Não era prisão, mas também não era um tapinha na mão. Eles foram obrigados a fazer aconselhamento, multados e severamente proibidos de qualquer viagem não supervisionada com menores por 5 anos. A juíza deixou claro em sua declaração final: isso não foi acidente, foi um ato deliberado destinado a humilhar e isolar uma menor. Ouvir essas palavras registradas oficialmente foi melhor que qualquer pedido de desculpas. Depois que a sentença se tornou pública, a empresa concluiu sua revisão ética. O resultado foi previsível: demissão por má conduta profissional. Assim, a imagem impecável dele evaporou. Enquanto isso, o advogado da família finalizou as revisões do testamento. Mike e Melissa foram formalmente deserdados. O novo testamento foi assinado com testemunhas e arquivado imediatamente. O vovô não apenas falou, ele oficializou. Se eles querem uma família, ele disse, podem começar a própria. Mas ele não puniu os primos. As crianças não tinham culpa. Elas ficaram no meio disso tudo e o vovô garantiu que continuassem como parte da família. Elas começaram a passar fins de semana na casa dele, visitas tranquilas, sem mencionar os pais. Sarah se juntava a elas às vezes, ajudando nas tarefas ou apenas convivendo. No começo foi estranho, mas crianças se adaptam mais rápido do que adultos. Uma noite deixei Sarah lá e observei do carro enquanto ela ria com eles na varanda. Por um instante parecia como antes, não perfeito, mas em paz. Entrei para ver como o vovô estava. Ele estava sentado à mesa da cozinha, olhando papéis. Você parece cansado, falei. Ele riu baixinho: cansado é meu novo normal. Depois ergueu os olhos e disse: nunca pensei que veria o dia em que o nome do meu próprio filho seria arriscado do meu testamento. Você fez o que precisava fazer, respondi. Ele assentiu devagar: você também. A casa parecia mais leve sem a voz do Mike, sem a risada falsa de Melissa enchendo o ambiente. Pela primeira vez, os jantares em família não pareciam campos minados. Sarah lidou com as consequências melhor do que qualquer um. Sem amargura, sem conversa de vingança, só foco. Ela nem mencionava os dois a menos que alguém perguntasse. Quando recebeu a carta de aceitação para um programa de psicologia de verão, ela disse: talvez eu possa ajudar crianças que acham que ninguém escuta. Eu respondi: você já faz isso. Enquanto isso, eu fiquei ocupado entre trabalho no hospital, papelada do processo e ajudar o vovô com os fundos fiduciários dos primos. Não tinha muito tempo para pensar nos destroços que deixamos para trás. Mas às vezes, quando eu passava de carro pelo antigo escritório do Mike ou via alguma das antigas amigas de Melissa da escola fingindo não me notar, não conseguia evitar pensar: ações boas têm peso. Uma tarde, Daniel ligou para dizer que o caso tinha sido oficialmente encerrado. Acabou, ele disse. Ótimo, respondi, vamos manter assim. Mais tarde, naquela noite, Sarah sentou ao meu lado na sala. Ela encostou e disse: você não apenas me protegeu, você fez eles responderem pelo que fizeram. Olhei para ela meio sorrindo: é isso que a família deve fazer. Ela apoiou a cabeça no meu ombro: somos uma boa equipe, né? A melhor, eu disse. O mundo lá fora continuou seguindo, novos casos no trabalho, novas rotinas, um novo normal. O nome Mike e Melissa Grant finalmente virou sussurro. Mas dentro do nosso pequeno mundo, o equilíbrio foi restaurado. Você não escolhe seu sangue,
mas escolhe quem fica na sua família. E a minha finalmente parecia limpa de novo.